Olá, caríssimos irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos ao canal Uma História de Fé. Hoje, sábado da 24ª semana do Tempo Comum, e celebramos a memória dos santos André Kim Taegon, presbítero, Paulo Chong Hassang e companheiros mártires. E meditamos o Santo Evangelho segundo São Lucas, capítulo 8, versículos de 4 a 15. No início do século XVIII, a fé cristã entrou pela primeira vez em terras da Coreia por iniciativa de alguns leigos, de cujo esforço, sem pastores, surgiu uma comunidade forte e fervorosa. Só em 1836, os primeiros missionários vindos da França entraram furtivamente no país. Nesta comunidade floresceram, com as perseguições de 1839, 1846 e 1866, 103 mártires, entre os quais sobressaem o primeiro sacerdote e ardoroso pastor de almas, André Kim Taegon, e o insigne apóstolo leigo, Paulo Chong Hassang. A que se juntaram muitos leigos, homens e mulheres, casados e solteiros, velhos, jovens e crianças. Todos eles consagraram com seu testemunho e sangue as primícias da Igreja coreana. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, reuniu-se uma grande multidão e de todas as cidades iam ter com Jesus. Então ele contou esta parábola. O semeador saiu para semear a sua semente. Enquanto semeava, uma parte caiu à beira do caminho, foi pisada e os pássaros do céu a comeram. Outra parte caiu sobre pedras, brotou e secou, porque não havia umidade. Outra parte caiu no meio de espinhos. Os espinhos cresceram juntos e a sufocaram. Outra parte caiu em terra boa, brotou e deu fruto, 100 por 1. Dizendo isso, Jesus exclamou: "Quem tem ouvidos para ouvir, ouça." Os discípulos lhe perguntaram o significado dessa parábola. Jesus respondeu: "A vós foi dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros só por meio de parábolas, para que, olhando, não vejam, e ouvindo, não compreendam." A parábola quer dizer o seguinte: a semente é a palavra de Deus. Os que estão à beira do caminho são aqueles que ouviram, mas depois vem o diabo e tira a palavra do coração deles para que não acreditem e não se salvem. Os que estão sobre a pedra são aqueles que, ouvindo, acolhem a palavra com alegria, mas eles não têm raiz. Por um momento, acreditam, mas na hora da tentação, voltam atrás. Aquilo que caiu entre os espinhos são os que ouvem, mas, com o passar do tempo, são sufocados pelas preocupações, pela riqueza e pelos prazeres da vida, e não chegam a amadurecer. E o que caiu em terra boa são aqueles que, ouvindo com um coração bom e generoso, conservam a palavra e dão fruto na perseverança. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, amados filhos da Igreja de Cristo, eleitos de Deus, herdeiros dos céus. No Santo Evangelho de hoje, meditamos a famosa parábola do semeador. Jesus está em meio a uma grande multidão vinda de todos os lugares e, aproveitando que estavam interessados em ouvi-lo, desenvolveu ali essa belíssima catequese. Após desenvolver a parábola, o próprio Jesus explica os tipos de terreno. A semente é a palavra de Deus. Portanto, temos a garantia de que ela é boa e pretende gerar em nós e através de nós frutos bons. O semeador é bom, aliás, o único bom, Jesus. Os demais semeadores, se são bons, o são por participação na bondade de Jesus. Não existe bondade fora de Deus. Se a semente é boa, o semeador é bom,
O que falta para que a semente germine e dê fruto? Obviamente, o que falta é que o terreno seja bom, seja fértil. Mas talvez ainda poderíamos nos perguntar: como faço para que o terreno seja fértil? Para que o meu coração seja fértil? Ora, aquele que semeia também prepara o terreno. Portanto, na medida que abrimos nosso coração a Jesus, antes de lançar em nós sua palavra, cuidará do terreno em que ela será plantada, que é o nosso coração. O desejo de Jesus não é só atingir o nosso coração, mas a profundidade dele. Ele não quer e não aceita se limitar na superficialidade do nosso coração, como se fosse uma tatuagem na pele ou um adesivo no vidro. Assim como uma planta que cresce para baixo, no oculto da terra, sem que vejamos, criando suas raízes, e só depois desponta na superfície, cresce e dá fruto, também a palavra de Deus quer atingir em nós profundidade, criar raízes, para que no tempo devido possamos também nós dar o fruto que Deus espera. Como ser terreno fértil nas mãos de Deus? Primeira coisa, buscar a manutenção do estado de graça santificante, o sacramento da penitência, a confissão em dia. Infelizmente, muitos são as pessoas que estão com a consciência de fé e moral entorpecidas pelas coisas do mundo. O desejo de poder, riqueza, acúmulo de bens, fama, reconhecimento, prazeres carnais, e infelizmente estão com a visão ofuscada nessas coisas, vivendo tudo isso como se não houvesse o amanhã, e esquecendo-se daquilo que está reservado como fim último para suas almas: o céu para os terrenos férteis e o inferno para aqueles que receberam a semente da palavra, mas fizeram pouco caso dela. O arrependimento dos pecados, a confissão regular, o desejo de não mais pecar, desenvolver um espírito de luta contra o pecado, abrir mão do que não agrada a Deus, abraçar o que agrada, buscar uma vida virtuosa, abandonar os vícios, praticar a caridade, oração pessoal, ler a palavra de Deus, vida sacramental, amor à Santíssima Eucaristia, amor à Santa Missa, devotar-se à Santíssima Virgem Maria, esses produzirão 100 por 1 e alcançarão a eternidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.